Capítulo 40 As crianças do povo fera. Parte 1. O quarto estava escuro. Dentro das sombras estavam meninos e meninas com olhares nervosos em seus rostos, seus corpos se contorciam. Havia 4 garotas e 3 garotos, um total de 7 crianças. Todos tinham mais ou menos a minha idade. Estavam nus, e tinham orelhas de feras ou de elfos. Suas mãos foram amarradas atrás deles, e todos se encolheram quando eu apareci. Mas que visão! Foi como uma versão jovem de Kenen, a deusa da misericórdia, uma bodhisattva budista. Este era o Éden. Não, talvez fosse o paraíso. Finalmente cheguei ao céu. Não, eu ainda nem tinha encontrado o bebê verde. Não era hora para ficar excitado. Com apenas uma exceção, seus olhos estavam todos inchados de tanto chorar, e vários tinham hematomas preto-azulados em seus rostos. Minha cabeça esfriou na mesma hora. Estavam chorando e gritando, então provavelmente apanharam por fazerem barulho. A mesma coisa aconteceu quando Eris e eu fomos sequestrados. Neste mundo, os sequestradores não demonstravam nenhuma preocupação com as crianças que tomavam como cativas. Ruiger deve ter as ouvido sendo impiedosamente torturadas, já que estava no quarto vizinho. Foi por isso que não conseguiu se conter. Olhando de relance, não pareciam ter sido sexualmente abusadas. Talvez porque ainda eram jovens, ou talvez porque isso diminuiria seu valor de venda. Seja qual fosse o motivo, era a única misericórdia em meio a tanta desgraça. Normalmente, eu olhava para garotas nuas e meus olhos logo eram atraídos para seus seios, mas agora, meu pervertido interior estava enfraquecido. Afinal, antes de desembarcar do navio eu tinha recém decidido virar um eremita. Infelizmente, minha nova profissão não havia aumentado minha inteligência em nada. 3 das meninas ainda choravam, as lágrimas escorriam pelos seus rostos. 2 dos meninos me olharam com olhares aterrorizados em seus rostos. O terceiro estava debruçado no chão, mal respirando. Eu o curei antes de remover as algemas de seus pulsos. Sua boca estava amordaçada com tanta força que não consegui soltar. Sem outra escolha, tive que queimá-la. Pode ter o queimado um pouco, mas achei que ele poderia lidar com isso. Fiz o mesmo com os outros 2 meninos, curando-os e tirando suas amarras. Quem é? As palavras foram ditas na língua do Deus Fera, então fiquei um pouco surpreso, mas pelo menos conseguiria manter uma conversa. Eu vim para te salvar. Vocês 3, vigiem a porta. Se virem alguém chegando me avisem na mesma hora. Os 3 trocaram olhares nervosos. Vocês são homens, certo? Podem fazer ao menos isso, não podem? Suas expressões endurecerão e assentirão, correndo em direção à porta. Não havia outro significado para minhas instruções. Não era como se eu apenas quisesse tirá-los do caminho para que pudesse cobiçar as meninas sem ninguém para atrapalhar. Ruiger estava causando uma confusão no andar de cima, então provavelmente ninguém apareceria. Ainda assim, não podíamos correr nenhum risco. Antes de entrar no quarto, ajustei meu olho demoníaco para me mostrar um segundo no futuro, mas não seria capaz de ver nada se não prestasse atenção. Comecei a remover as amarras das garotas. Algumas eram mais fartas do que as outras, mas não as classifiquei. Admirei todas da mesma forma e tirei tudo que as prendia. Também não toquei em nada além do necessário. Queria que pensassem no Rudeus diante delas como nada menos que um cavalheiro. Também curei seus hematomas.
Era a minha hora de desfrutar, tratar suas feridas. Afinal, seria necessário tocar nas pessoas para curá-las. Portanto, não havia outro significado por trás disso. Sim, uma das meninas tinha hematomas no peito, mas juro que não tive segundas intenções. Outra tinha uma costela quebrada. Isso não podia ser algo bom. E uma delas teve o fêmur quebrado. Aqueles homens foram realmente cruéis. As meninas se esconderam com as mãos ao se levantar. Elas mesmas removeram suas mordaças. Era minha imaginação ou a garota de temperamento forte e com orelhas de gato estava olhando para mim. Obrigada por, Rick, nos salvar. A garota com orelhas de cachorro me agradeceu enquanto timidamente escondia o corpo. Ela falou na língua do Deus Fera, é claro. Só para ter certeza, todas vocês conseguem me entender, certo? Quando todas concordaram, soltei um suspiro de alívio. Pelo visto, dava para entender tudo o que eu falava na língua do Deus Fera. Parecia que Ruigerd ainda não havia terminado, e eu não poderia levar essas crianças a um matadouro. Isso poderia causar ainda mais traumas, então talvez devesse apenas admirar o cenário um pouco mais, ou não. Provavelmente deveria perguntar o que aconteceu. Se não se importar com a pergunta, por que foram trazidas aqui? Dirigi minha pergunta para a menina com orelhas de gato, aquela que parecia a mais teimosa. Ela era a única entre os 7 que não tinha um rastro de lágrimas escorrendo pelo rosto. Em vez disso, seu corpo parecia o mais surrado, quebrado e machucado. Não sofreu tanto quanto Eris naquela ocasião, mas seus ferimentos ainda eram os piores. O segundo pior era o primeiro menino que ajudei, mas, ao contrário dele, ela ainda tinha um brilho vivo nos olhos. Essa garota poderia ser ainda mais obstinada do que Eris. Não, ela provavelmente era mais velha do que Eris era naquela época. Se tivessem a mesma ideia, sem chances de que Eris perderia. Certo, por que diabos eu estava ficando tão competitivo? Estávamos brincando na floresta quando um homem estranho de repente nos agarrou. Foi um choque para o meu sistema. A frase dela terminou em um verdadeiro completamente diferente da imitação de Eris. Essa garota era uma verdadeira e genuína gata. Não era apenas porque estava falando na língua do Deus Fera. Definitivamente disse no final da frase. Sensacional. Não? Eu não podia me distrair. Então isso significa que todos vocês foram levados contra a sua vontade. Tentei conter minhas emoções e permanecer calmo enquanto perguntava. As meninas fizeram que sim com a cabeça. Bom? Se tivessem sido vendidas por pais passando por necessidades, ou se tivessem sido vendidas porque não tinham mais meios de viver, nossos esforços para libertá-las teriam sido em vão. Bom? Estávamos salvando pessoas. Fiquei muito feliz com isso. Acabou. Ruigerd retornou. A cor verde musgosa tinha sumido de seu couro cabeludo e um protetor de testa foi colocado em volta de sua cabeça. Suas roupas estavam imaculadas. Não havia uma única gota de sangue nelas. Eu não esperava nada menos. Bom trabalho. Havia mais alguém sendo mantido em cativeiro? Perguntei. Ninguém. Então vamos encontrar algumas roupas para eles. Vão pegar um resfriado se os deixarmos assim. Entendido, respondeu Ruigerd. Certo, gente, falei. Por favor, esperem mais um pouco.
Nós nos separamos e começamos a procurar roupas adequadas. Não encontramos nada para crianças. Suas roupas deviam ter sido tiradas e descartadas quando seus captores a sequestraram. Mas para quê? Eu não entendi. O motivo para terem deixado as crianças nuas era um mistério para mim. Não ter roupas era um problema sério. Não poderíamos nem levá-las a uma loja de roupas se estivessem nuas. Por acaso, olhei pela janela, apenas para ver uma montanha de cadáveres. Cada um deles tinha um único ferimento de faca, no coração ou na garganta. Há algum tempo, uma cena dessas me deixaria apavorado, mas desta vez foi até reconfortante. Ainda assim, não esperava que houvesse tantos deles. O forte cheiro de sangue pairava no ar. Isso atrairia monstros. Vamos queimá-los logo, pensei, e saí do prédio. Fiquei diante da montanha fedorenta de cadáveres e criei uma bola de fogo. Uma com um raio de 5 metros parecia ser boa o bastante para a finalidade. Na magia de fogo, aumentar o poder de um feitiço também serviria, por algum motivo, para aumentar seu tamanho. Eu não queria sentir o fedor de carne queimada, então decidi incinerá-los com uma única explosão. Opa! O fogo resultante foi claramente muito poderoso, já que se espalhou por todo o prédio na mesma hora. Rapidamente lancei uma magia de água para extinguir as chamas. Essa foi por pouco. Quase me transformei em um piromaníaco. Que merda, talvez devesse ter tirado suas roupas primeiro, pensei. Elas provavelmente cheirariam a sangue e fariam meu estômago revirar, mas ainda poderiam ser usados depois que eu as lavasse. Oh Deus! Terminei. Enquanto eu estava preocupado com esses pensamentos, Ruigerd saiu do prédio. As crianças estavam todas com ele, todas vestidas. Por vestidas, quis dizer que estavam todas usando hobbies. Onde você encontrou essas roupas? Arranquei as cortinas. Oh! Você é inteligente, pensei. Uma verdadeira fonte de sabedoria. O próximo objetivo de nossa missão era levar as crianças de volta às suas casas. Isso significava levá-las para a cidade e guiá-las até seus pais. Acendi as tochas na entrada da frente do prédio e fiz cada uma das crianças pegar uma. Decidi seguir um caminho diferente no retorno. Seria problemático se outro contrabandista nos encontrasse, e aquela rota subterrânea provavelmente foi criada para proteger as pessoas das feras da floresta. Nós não precisávamos disso. Meu! De repente a garota com orelhas de gato gritou. O barulho ecoou pela escuridão ao nosso redor. Qual é o problema? Perguntei, desejando que ela não fizesse tanto barulho. Meu! Havia um cachorro naquele prédio de onde acabamos de sair. Ela se agarrou à perna de Ruigerd. Havia uma clara expressão de desespero em seu rosto. Havia um. Por que não o resgatou? Isso mesmo, havia um cachorro. Espera, era um cachorro. Era assustadoramente enorme. Vocês ficaram em primeiro lugar. Seus olhos reprovadores se fixaram em Ruigerd. Ah, vamos, pensei. Nós salvamos vocês. Não há razão para nos olhar assim. Só para você saber, foi ele quem te salvou. Bem, eu sou grata por isso, meu. Mas, se você está grata, então deveria dizer obrigada. Quando eu disse isso, todos curvaram suas cabeças para o super. Bom, pensei. Todos deviam ficar ainda mais gratos.
Essa podia ter sido uma missão que recebemos de um contrabandista da organização que o sequestrou, mas também era verdade que Ruigerd estava genuinamente preocupado com as crianças. Embora isso também fosse verdade, exigimos sua gratidão mesmo sem nunca terem pedido para serem salvas. Eu vou voltar e soltar o cachorro. Ruigerd, você leva as crianças para a cidade. Entendido. Para onde devemos ir quando chegarmos lá? Espere do lado de fora da cidade. Dei algumas instruções. E então refiz meus passos. Para onde deveríamos levá-las depois disso? Era uma pergunta difícil. No início, pensei em levá-las para a Guilda dos Aventureiros. Então, poderíamos fazer um pedido dizendo: temos crianças sob nossa custódia, por favor, procurem por seus pais e confiar as crianças à guilda. Isso poderia representar o fim de tudo. No entanto, Galus disse que a organização de contrabando não era um grupo único. Se nos movêssemos muito abertamente, seríamos descobertos. Considerando nossas conversas, o contrabandista não seria capaz de nos ajudar se isso acontecesse. Seria melhor terminarmos tudo sem deixar qualquer rastro de nosso envolvimento. Isso seria tanto para o nosso bem quanto para o dele. Nesse caso, e se deixássemos as crianças com a guarnição da cidade e fugíssemos do lugar o mais rápido possível? Não, se elas falassem, nossas identidades seriam descobertas. Então a organização de contrabando descobriria tudo. Além disso, a estação das chuvas estava quase chegando. Se saíssemos da cidade, não teríamos mais para onde ir, podíamos até mesmo ser confundidos com sequestradores. Uau! Isso era preocupante. Talvez eu não tivesse pensado o bastante nas coisas. Eu tinha certeza de que poderíamos libertá-los, mas pensei muito pouco no que viria depois disso. Será que devíamos culpar outra pessoa pelo ataque? Sim, talvez fosse uma boa ideia. Se escrevesse que o grande imperador do mundo demônio Kisirika esteve aqui na parede, poderiam realmente acreditar. Afinal, Kisirika disse para contar com ela se acabasse precisando de alguma coisa. Que seja. Retornei ao prédio, ainda indeciso sobre o que fazer a seguir. Encontrei o lugar onde tinha visto aquele círculo mágico. Quando entrei, a besta me cumprimentou com um olhar suspeito. Ela não abanou o rabo nem latiu. Estava letárgica. Definitivamente é um cachorro. Havia um cachorrinho acorrentado dentro daquele círculo mágico. À primeira vista qualquer um poderia dizer que era um cachorrinho, mas era enorme. Tinha cerca de 2 metros de altura. Porque todos os cães e gatos deste mundo eram tão grandes. Quando o vi pela primeira vez pensei que seu pelo era branco, mas ao ver mais de perto, percebi que na verdade era prateado. Parecia brilhar, mas provavelmente era só por causa da iluminação. Um grande Shiba Inu bebê prateado, com um olhar refinado e inteligente em seu rosto. Eu vou te ajudar, ai. No momento em que tentei entrar no círculo mágico, ele me repeliu. Não foi algo como um choque. A sensação seria difícil de explicar, mas era como se os receptores de dor em meu cérebro estivessem sendo ativados. Parecia que o círculo mágico era na verdade uma barreira. Uma barreira do tipo de cura mágica, um tipo de construção desconhecido para mim. Uau! Estudei as bordas do círculo mágico. Ele emitia uma luz branco-azulada, iluminando um pouco do lugar. A luz proveniente dele indicava que havia circulação de mana. Se eu pudesse cortar a fonte de seu combustível, o círculo desapareceria.
Roxy me ensinou isso. Era o método quintessencial de remoção de armadilhas mágicas. A fonte de combustível. Em outras palavras, um cristal mágico. No entanto, pelo que pude ver, não havia tal cristal para ser encontrado. Não, isso só indicava que eu ainda não tinha o encontrado. Onde o esconderão? Provavelmente no subsolo. Será que devia usar magia de terra para remover o círculo? O que aconteceria no caso de tentar forçar a dissipação de um círculo mágico como este? Espere, pensei. Espera, espera, espera. Vamos pensar nisso de forma mais simples. Em primeiro lugar, como planejavam tirar esse cachorro do círculo mágico? Não havia nenhum mago no meio dos cadáveres que eu tinha visto. Então devia haver alguma maneira para um iniciante poder remover essa armadilha.